Olá, nós falamos ao vivo de Brasília. O Jornal Nacional está retomando hoje a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. A série esta que foi interrompida na semana passada pelo acidente trágico que matou o candidato Eduardo Campos, do PSB, e mais 6 pessoas em Santos. Nós vamos fazer hoje o que temos feito sempre, vamos abordar os temas polêmicos das candidaturas e vamos confrontar a candidata com ações, com o desempenho dela à frente de um cargo público, como temos feito com todos os candidatos. Nas próximas semanas, eu quero lembrar que os candidatos estarão também no Bom Dia Brasil e no Jornal da Globo. O sorteio que foi realizado com a supervisão de assessores dos partidos políticos determinou que, depois de Aécio Neves e depois de Eduardo Campos, fosse a vez de a candidata do PT à reeleição, Dilma Rousseff, ser entrevistada. E é por isso que nós estamos hoje aqui em Brasília, no Palácio do Alvorada, porque é aqui que nós fazemos as entrevistas com presidentes candidatos à reeleição. Candidata, boa noite. Boa noite, Bonner. Boa noite, Patrícia Poeta. Boa noite, telespectadores. Pois então, o tempo total dessa entrevista é de 15 minutos, como foi dos demais candidatos, e a gente procura reservar 1 minuto e meio, 1 minuto no fim, para que o candidato possa expor aqueles projetos que ele considera prioritários para o governo no caso de ser eleito, ou no caso de ser reeleita no caso de hoje. O tempo começa a contar a partir de agora. Candidata, no seu governo houve uma série de escândalos de corrupção e de desvios éticos. Houve escândalo de corrupção no Ministério da Agricultura, houve escândalo de corrupção no Ministério das Cidades, no Ministério dos Esportes, houve escândalo de corrupção no Ministério da Saúde, no Ministério dos Transportes, houve escândalo de corrupção no Ministério do Turismo, no Ministério do Trabalho. A Petrobras acabou se tornando objeto de 2 CPIs no Congresso. A senhora sempre diz que todos esses escândalos foram revelados pela Polícia Federal e estão sendo investigados pela Polícia Federal, que é um órgão do governo federal. A questão que eu lhe faço é a seguinte: qual é a dificuldade de, desde o início, se cercar de pessoas honestas que lhe permitam formar uma equipe de governo honesta e que evite esta situação que nós vimos de repetidos casos de corrupção? Não há uma sensação, não pode haver uma sensação no ar de que o PT descuida da questão ética ou da questão da corrupção? Bonner, não pode não. Sabe por quê? Porque nós, justamente, fomos aquele governo que mais estruturou os mecanismos de combate à corrupção, à irregularidade e maus feitos. Por exemplo, a Polícia Federal, no meu governo e no do presidente Lula, ganhou imensa autonomia para investigar, para descobrir, para prender. Além disso, nós tivemos uma relação muito respeitosa com o Ministério Público. Nenhum procurador-geral da República foi chamado no meu governo, no do presidente Lula, de engavetador-geral da República. Por quê? Porque também escolhemos com absoluta isenção os procuradores. Outra coisa, fomos nós que criamos a Controladoria Geral da União, que se transformou num órgão forte e também que investigou e descobriu muitos casos. Terceiro, aliás, eu já estou no quarto, nós criamos a Lei de Acesso à Informação. Criamos no governo um portal da transparência. Mas eu quero te dizer uma coisa, nem todas as denúncias de escândalo, Bonner, resultaram em realmente a constatação que a pessoa tinha de ser punida e seria condenada. Pelo contrário, sim, muitos daqueles, só um pouquinho, que foram identificados como tendo, pela mídia, como tendo praticado atos indevidos, foram posteriormente inocentados. Correto, mas eu quero te dizer o seguinte, eu deveria só dizer à senhora o seguinte, a senhora listou aqui uma série de medidas que foram providenciadas depois de ocorridos os escândalos. Não, isso tudo foi antes. Bom, entre as medidas que a senhora providenciou depois dos escândalos esteve o afastamento de alguns ministros. Em 4 casos, a senhora trocou um ministro por alguém que era do mesmo partido dele e do mesmo grupo político dele, que frequentava o mesmo círculo. Essa situação, a senhora considera que não foi trocar 6 por meia dúzia? A senhora considera que foi uma atitude prudente como presidente substituir nessas circunstâncias? Foi uma medida eficaz da sua parte, candidata? Então, continuando o que eu estava dizendo, Bonner,
Nem todas as pessoas denunciadas foram punidas pelo judiciário e tiveram comprovadamente culpa. Muitas pessoas, inclusive, se afastaram porque é muito difícil resistir à pressão da família ou à apresentação da pessoa como tendo praticado um crime. Mas a senhora manteve Agora, gente do na mesmo segunda, grupo político, respondendo à meus caros. segunda pergunta, por exemplo, recentemente eu fui muito criticada por ter substituído o César Borges pelo Paulo Sérgio. Ora, o Paulo Sérgio foi meu ministro e foi ministro do presidente Lula. Quando saiu do governo, ele ficou dentro do governo no cargo importante que é da empresa de planejamento logístico. O César Borges o substituiu. Posteriormente, eu troquei o César Borges novamente aí pelo Sérgio, fiz a troca ao contrário. O César Borges também ficou dentro do governo na Secretaria de Portos. Os dois são pessoas que eu escolhi, nas quais eu confio, acho que são pessoas Mas não foi exigência do partido, candidato? Os partidos podem fazer exigências. Agora, eu só aceito quando eu considero que ambos, e é isso que eu queria concluir, ambos são pessoas íntegras e não só íntegras, são competentes, têm tradição na área e são pessoas da minha confiança. Então, eu troquei porque eu tinha confiança nessas pessoas. E em relação ao seu partido teve um grupo de elite de pessoas corruptas, comprovadamente corruptas. Eu digo isso porque foram julgadas, condenadas e mandadas para a prisão pela mais alta corte do judiciário brasileiro. Eram corruptos. E o seu partido tratou esses condenados por corrupção como guerreiros, como vítimas, como pessoas que não mereciam esse tratamento, vítimas de injustiça. A pergunta que eu lhe faço, isso não é ser condescendente com a corrupção, candidata? Eu vou te falar uma coisa, Bonner, eu sou presidente da República. Eu não faço nenhuma observação sobre julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal, por um motivo muito simples. Sabe por quê, Bonner? Porque a Constituição, ela exige que o presidente da República, como exige dos demais chefes de poder, que nós respeitemos e consideremos a importância da autonomia dos outros órgãos. Então a senhora condena a postura do PT nesse caso? Eu não julgo ações do Supremo. Eu tenho as minhas opiniões pessoais. Mas e a ação do seu partido? A senhora condena essa ação? Enquanto eu for presidente, eu não externo opinião a respeito de julgamento do Supremo. E vou te dizer, Bonner, não é a primeira vez que eu respondo isso. Eu, durante o processo inteiro, não manifestei nenhuma opinião sobre o julgamento. Mas, candidato, a pergunta que eu lhe fiz foi sobre a postura do seu partido. Qual é a sua posição a respeito da postura do seu partido? Eu não vou tomar nenhuma posição, Bonner, que me coloque em confronto, conflito ou aceitando ou não. Eu respeito a decisão da Suprema Corte Brasileira. Isso não é uma questão subjetiva. Para me exercer o cargo de presidência, eu tenho de fazer isso. Bom, corrupção não é o único problema. O seu governo disse que sempre investiu muito na área de saúde. E essa continua sendo exatamente a maior preocupação dos brasileiros, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha. Isso depois de 12 anos de governos do PT, ou seja, mais de uma década, candidata. Não foi tempo suficiente para colocar esses problemas nos trilhos, não? Olha, Patrícia, nós tivemos e ainda temos muito problemas a enfrentar e desafio a enfrentar na saúde. Eu acredito que nós enfrentamos um dos mais graves desafios que há na saúde. Porque na saúde você precisa de ter médicos. Você pode ter tudo. Se não tiver médicos, não tem atendimento à saúde. Também é possível a gente olhar a população e ver nas pesquisas que ela sempre reclamou da falta de médicos. Nós tivemos uma atitude muito corajosa. O Brasil tem uma das menores taxas de médicos por 1.000 habitantes, 1,8. E isso levou a uma carência imensa de médicos na atenção básica, que são os postos de saúde. É sabido que 80%
dos problemas de saúde da população, você consegue resolver na atenção básica. Então, qual foi a providência que nós tomamos com muita resistência, mas muita resistência? Nós primeiro chamamos médicos brasileiros para atender. O número, precisávamos em torno de 14 mil médicos. O número veio insuficiente. Não tinha médicos suficientes formados no Brasil com condições de atender. Depois chamamos médicos brasileiros ou não, formados no interior individualmente. Na sequência, também não chegou a um número suficiente. Na sequência, chamamos médicos cubanos através da OPAS. E aí conseguimos chegar a 14.462 médicos, que, pelos dados da OMS, correspondem a uma capacidade de atendimento de 50 milhões de brasileiros. Sim, me permita fazer 50 milhões de adendo brasileiros aqui, não candidato. tinham atendimento médico. Hoje tem. Agora, nós estamos numa segunda etapa. A segunda etapa... Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu acho que é importante para os nossos Perfeitamente, telespectadores. A Patrícia. senhora diria aqui, então, diante dos nossos telespectadores, que hoje enfrentam filas e filas nos hospitais, muitas vezes são atendidos em macas, que muitas vezes não conseguem fazer um exame de diagnóstico, que a situação da saúde do nosso país hoje é minimamente razoável? Não. Depois de 12 anos? Não acho, até porque, Patrícia, o Brasil precisa também de uma reforma federativa, porque há responsabilidades federais, estaduais e municipais. Nós assumimos, no caso dos mais médicos, o atendimento aos postos de saúde como uma responsabilidade, basicamente, nós assumimos como federal, ela é uma responsabilidade compartilhada, mas assumimos como federal porque temos mais recursos. Agora veja o resto do raciocínio, Então, Patrícia. vamos falar de economia, hein? Não, eu vou falar de economia, tenho o maior prazer, Boni. Vamos. Veja só qual é a sequência disso. Agora, nós consideramos que é muito importante duas coisas. Primeira, tratar das especialidades, criar as condições para o Brasil dar atendimento de especialidades, que são aquelas que nós sabemos, o ortopedista, o ginecologista, o cardiologista, com exames mais rápidos. Assim como nós enfrentamos e resolvemos o problema dos 14 milhões, aliás, dos 50 milhões de brasileiros e dos 14 mil médicos, hoje nós temos já a condição de resolver isso, porque diminuímos a pressão, porque todo mundo que não era atendido no posto de saúde ia para uma UPA ou para um hospital. Era 12 anos. 12 anos de governo, 3 mandatos. Mas o Bonner quer falar sobre a economia. Não, mas nesses 3 mandatos, gente, teve, não vamos esquecer, teve o SAMU, que atende 149 milhões de brasileiros respondeu e que não existia. Dizendo que não é minimamente razoável. A senhora disse acho isso. que então, nós temos de melhorar a saúde, eu não tenho dúvida disso. Vamos em frente. Economia. Nenhuma. A inflação, neste momento, a inflação anual está no teto daquela meta estabelecida pelo governo, está em 6,5%. A economia encolheu 1,2% no segundo trimestre desse ano e tem uma projeção de crescimento baixíssima para esse ano, menor do que 1%. O superávit do primeiro semestre desse ano foi o pior dos últimos 14 anos. Quando a senhora é confrontada com esses números ruins, a senhora diz que eles são produto, são resultado de uma crise internacional. Aliás, a senhora diz até que eles nem são tão ruins assim, porque a senhora lembra o caso das demissões de milhões na Europa e o fato de o Brasil ter hoje uma situação praticamente de pleno emprego. Aí, quando os analistas dizem que 2015, ano que vem, vai ser um ano difícil, um ano de acertos de casa, que é preciso arrumar a economia brasileira e, portanto, isso vai impor alguns sacrifícios, vai ser um ano duro, a senhora diz que isso é pessimismo. E aí eu lhe pergunto, a senhora considera justo, ora, olhando para os números da economia, ora culpar o pessimismo, ora culpar a crise internacional pelos problemas? O seu governo não tem nenhum papel, nenhuma responsabilidade nos resultados que estão aí? Ô Bonner, primeiro, nós enfrentamos a crise pela primeira vez no Brasil, não desempregando, não arrochando salários, não aumentando tributos, pelo contrário, diminuímos, reduzimos e desoneramos a folha, reduzimos a incidência de tributos sobre a cesta básica. Nós enfrentamos a crise também
sem demitir. Qual era o padrão anterior? Mas o resultado no momento é muito ruim, candidato. Não, o resultado Inflação no momento... alta, indústrias com estoques elevados, ameaça de desemprego ali na frente. Eu não sei de onde que estão os seus dados, mas nós estamos... candidato. Só um pouquinho. Nós temos duas coisas acontecendo. Nós temos uma melhoria prevista no segundo semestre. Eu vou te dizer por quê. Primeiro... Isso não é ser otimista Não, em contrapartida ao pessimismo não. Você que a senhora sabe, Bonner, critica? tem uma coisa em economia que chama os índices antecedentes e os índices que evidenciam como é que é a situação atual. O que são os índices antecedentes, por exemplo? A quantidade de papelão que é comprada, a quantidade de energia elétrica que é consumida, a quantidade de carros que são vendidos. Todos esses índices indicam uma recuperação no segundo semestre vis-à-vis ao primeiro. Além disso, a inflação, Bonner, cai desde abril. E agora ela atinge hoje, se você não olhar pelo retrovisor e olhar pelo que está acontecendo hoje, ela atinge 0%, zero. Então vamos para os último projetos, dado do IPCS, que saiu, se eu não me engano, hoje ou ontem, chegou a 0,08. O que eu estou dizendo é o seguinte, Candidato, o Brasil... O tempo está acabando. Acabou? Está É, acabando. porque nós Oh, temos- desculpa. Eu quero garantir a senhora o Meu seu um tempo minuto. de 1 minuto e meio Muito exato obrigada. para seus Já Então, eu só estou projetos querendo dizer prioritários. que, para mim, nós estamos superando a dificuldade de enfrentar uma crise sem demitir, gerando emprego e renda. Seus projetos prioritários, candidato. Olha, Bonner, eu fui eleita para dar continuidade aos avanços do governo Lula. Ao mesmo tempo, nós preparamos o Brasil para um novo ciclo de crescimento. Um Brasil moderno, mais inclusivo, mais produtivo, mais competitivo. Nós criamos as condições para o país dar um salto, colocando a educação no centro de tudo. E isso significa, Bonner, que nós queremos continuar a ser um país de classe média, cada vez maior a participação da classe média. Mais oportunidades para todos. Para concluir, candidato, E o nosso tempo queria já concluir esgotou. dizendo o seguinte, eu acredito no Brasil. Acho que mais do que nunca, todos nós precisamos acreditar no Brasil e diminuir o pessimismo. E nós- Ok, obrigada, Peço candidato. o voto dos telespectadores, Nós peço o voto agradecemos a compreensão, para o Brasil continuar a compreensão por avançando. eu Eu ter também interrompido compreendo neste e momento. suspendo a minha fala. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença no Jornal Nacional. Nós voltamos então agora ao estúdio do Jornal Nacional no Rio de Janeiro com Heraldo Pereira.